Fala, Miyazato! Opa, e aí, meu amigo Marcel, tudo bem? Beleza? Aí, que pode ver aqui que o estúdio dos conservadores universitários, a infraestrutura é top, ó. Projac. Também, já viu o pano verde aqui, né? Vocês acham que as coisas são feitas, né, nível global, mas na verdade aqui também, ó, a infraestrutura aqui. Aí, ó. Não é grande coisa também. É assim mesmo. É uma coisa que até vai entrar aqui na pauta da nossa conversa. É sobre se é necessário ser grande para poder ingressar, né, no ativismo. Mas isso fica mais para frente. Vou te apresentar aqui. Primeiro, vou falar pessoal, né? Eu sou Miyazato, do Grupo Conservadores Universitários. Esse é o Marcel Guazelli, meu amigo. Tudo bem, Boa Marcel? noite, tudo bem? Meu nome é Marcelo Azelli, aí, artista conservador. Já faz alguns anos na estrada aí, dá para ver pelas minhas rugas, né? E estamos aí, né, na militância aí, no ativismo, para tentar cada vez mais aí ampliar os costumes e a cultura conservadora, né, agindo em todos os meios que forem possíveis, né? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Isso. Que para apresentar um pouco Marcel, né? Ele é ativista, ele tem algumas iniciativas, né? É o Moral, né? Mogi das Cruzes, a Liga Patriótica, né? Jornal Liga Patriótica e o Conexão Mogi. Explica um pouquinho Exato. para a gente essas iniciativas. Bom, o Moral Mogi é um movimento aí que a gente surgiu, né, por iniciativa minha e do Glauco, né, Glauco Salvarani, e a gente procura trazer uma mudança cultural para Mogi. A gente acredita que a gente pode agir culturalmente para tentar aí mudar, né, o conceito das pessoas com relação ao conservadorismo, que na verdade que a gente observa é que boa parte da sociedade brasileira é conservadora, porém não se dá conta que é, né? E como disse o Marco Frenetti, acho que no artigo de ontem do jornal, né, Liga Patriótica, o qual sou editor-chefe, muitas vezes a gente acaba, né, a população como um todo, vou falar a gente, mas é a população como um todo, acaba prisioneiro de costumes, de leis, né, de medo, muitas vezes, do que o esquerdismo pode fazer contra ele, né? Por exemplo, o politicamente correto é um bom exemplo disso, né? Politicamente correto é o maior dos grilhões que a gente tem na sociedade hoje em dia, né? Você tomar cuidado com aquilo que você fala. Chega a ser ridículo, né? Mas é um dos grilhões invisíveis aí que temos aí na sociedade e o povo nem se dá conta, né? Entendeu? Então, o movimento moral procura fazer grupos de estudo, grupo de leitura, né? Também a gente costuma juntar o pessoal aí para as manifestações que ocorrem, né? Também, atualmente, boa parte do grupo moral, né, do núcleo mesmo, da diretoria, está saindo candidato em Mogi, né? É pré-candidato, são todos pré-candidatos a vereador em Mogi, né? Isso inclui eu também, né? E porque a gente percebeu que, na verdade, não só temos de ter um braço cultural. Por quê? Porque a cultura está totalmente aí dominada por grupos esquerdistas que estão com uma infraestrutura muito boa, né? Eles têm ajuda aí, por incrível que pareça, do próprio governo, né? Não que seja de vontade do governo, mas a gente percebe, por exemplo, existe
algo constitucional que precisa ser dedicado à fomentação da cultura. Por meio de quê? Dos pontos culturais, né? O que seriam esses pontos de cultura, aliás? Eles seriam, por exemplo, que a gente já pesquisou, fez um levantamento, existem, por exemplo, coletivos, né, esquerdistas que são financiados por meio desse ponto de cultura. Para você ter uma ideia, também existem roda de capoeira aí que ganha 50 mil por mês do nosso dinheiro. Então, a gente percebeu que a gente é uma luta bem desigual, né? Como diz o Olavo, a gente entra numa luta de boxe, a gente entra como um lutador de boxe normal, o esquerdista está com uma ferradura dentro da luva, dá chute no saco, dedo no olho, entendeu? Então eles estão, assim, a gente está numa batalha injusta, né? E então a gente verificou a necessidade de pôr o pé na política, né? Então, o moral agora também está entrando na política. O jornal Liga Patriótica, né, é um jornal conservador, né, cujo principal foco dele são, na verdade, os artigos. Né? A gente tem como articulistas o Marco Frenetti, né, que já foi parte do governo no Ministério da Cultura na época do Alvim. Né, ele era responsável lá pela comunicação. A gente tem pessoas como a Lucília Coutinho, né, que é uma grande conservadora, grande amiga minha também. Tem o Edu Vieira, né, do Rio de Janeiro, que além de ativista, né, ele é inventor, o cara é formado em física, o cara é genial, né? E também agora é pré-candidato a vereador do Rio de Janeiro, né? Ele também verificou que a gente tem que realmente entrar na política, né? E além, né, no jornal, além dos articulistas, tem notícias sem o viés da esquerda, né? Sem aquela ranço, né, esquerdista nas matérias. Inclusive, a gente tem até vocabulários particulares, né? Por exemplo, quando a gente vai falar do Covid, a gente fala que é peste chinesa, então nós estamos fora do grilhão aí, que é sobre o politicamente correto e tudo mais. Né? Algo muito ensinado pelo professor Olavo também, né? Se você fala do jeito que seu inimigo quer, você já perdeu. Já perdeu, totalmente, exatamente. Então a gente comunica aí da forma como se fosse no Twitter, né? No Twitter que lá é onde a briga acontece. A gente se comunica como se estivesse lá, né? Mesmo porque o que eu percebi, quando, assim, pelos meus editoriais, quando eu me propus a escrever editoriais, né? Repercute muito, porque, assim, eu não tenho tanto a técnica de escrita do Marco ou da Lucília, porém eu consigo falar a linguagem do povo. Aí o povo fala, porra, esse cara é o que eu trombo no dia a dia, né? E acaba repercutindo bastante, né? Tanto que eu não faço menos de 5 mil leituras, né? Sem colocar dinheiro nenhum aí, fácil, né? E a outra iniciativa é o Conexão Mogi, que a gente percebe, né? Não só aqui, como em todo lugar, é que os meios de comunicação aqui em Mogi, por exemplo, existem 5 jornais online principais. E você não vê falando mal da prefeitura, entendeu? Não vê falando Mogi é mil maravilhas, entendeu? É Wakanda, aqui é Wakanda, entendeu? Aqui é o Wakanda, né? E só tem um escudo assim que você não consegue ver, mas aqui é o Wakanda. Né? Tá escondido dos olhos das pessoas acordadas aqui, né? Que tomou a pílula vermelha. Só eles que não vê que é o Wakanda aqui. E por quê? Se você entrar agora, eu bato uma aposta com você e logo de cara você vai ver um banner da prefeitura de Mogi. Ou seja,
Eles são financiados pela prefeitura. Eu vou falar mal de quem me paga 30 mil por mês? Nunca, né? Não é o conceito deles. Por exemplo, no caso do jornal Liga Patriótica, eu só recebo a AdSense, né? Só do Google, né? E é bem pouco. É só para manter o site mesmo, né? Então, ninguém ataca a gestão. E na TV, aí já entra naquilo que é a nível federal. Aqui é a TV Diário, filiada da Rede Globo. Também recebe muita grana da prefeitura, então a gente nunca vai ver nada aí falando mal da prefeitura também, né? Então a gente veio para contrapor, não só denunciando, como vocês fazem, né? Só denuncia, mas não dá nenhuma solução, mas a gente traz soluções para as pessoas que querem aí contribuir com uma solução para a cidade, né? Entendeu? Então essas são as iniciativas, né? Se quiser fazer alguma pergunta com relação a elas, pode ficar à vontade. Não, perfeito. É importante ter essa voz dissonante, né? Porque se a gente for deixar só a narrativa da esquerda, a gente está perdido. Não, e vai apanhar muito, vai ser criminalizado, marginalizado, né? Porque onde você permite que eles ajam, eles tomam conta geral. Por exemplo, você pega como exemplo aí os conselhos tutelares, né? 80%, 90% lá é esquerdista, né? A gente até lamenta, foi esse ano a eleição, né? A gente lamenta de colocar o candidato, a gente consegue muito em cima, já andava a fazer inscrição. Então a gente perde o time, muitas vezes, porque a gente não está bem informado, né? E são lugares que a gente pode agir, né? A gente pode passar a agir, né? E é muito importante essa infiltração, não é infiltração, na verdade, é tomar espaço, né? É muito importante cada um de nós, como conservadores, temos que fazer isso, né? E tomar os espaços, como diz o professor Olavo, se a gente não tomar espaço, eles vão, e aí a gente vai perder a guerra seguramente, né? Perfeito, perfeitamente. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Por que você entrou nisso? Por que você entrou no ativismo conservador? Quais foram as suas motivações iniciais? Bom, como todo brasileiro, né, uma boa parte do brasileiro comum, eu também era um conservador e não sabia, né? Como eu disse anteriormente, 80% aí da população são conservadores e não sabem, né? Então, eu tomei, né, na época do impeachment da Dilma, eu tomei consciência disso e estava procurando me informar por filosofia e tal, mas vendo, né, pessoas como Pundeu, né, aquele outro esquerdista da USP lá, esqueci o nome dele, esqueci o nome dele agora. Mas ele é muito bom professor, né? Mas, por exemplo, já disse a favor da pedofilia, entendeu? É lamentável. E, de repente, apareceu um senhor já de idade, né? E de vez em quando soltava uns palavrão, mas eu cascava o bico, né? Dava risada. Eu falei, caramba, cara, esse velho aí tem razão. Quem que é esse velho aí que eu nunca vi na minha vida, né? E era o professor Olavo. Aí um vídeo foi atrás do outro, o outro, eu sei que quando eu achei ele, foi mais ou menos uns 5 vídeos que eu assisti em seguida, assim, vídeos de 1 hora, 40 minutos. Falei, caramba, meu, eu tenho que anotar, porque cada vídeo era pelo menos 5 livros, né, que tinha para ler, para entender, e vários conceitos. Eu falei, preciso de um caderno. E foi assim, né? Nessa época eu ainda estava trabalhando na indústria, né? E enquanto fazia meu trabalho, né, que não via muita conta e tal, eu estava com um fone de ouvido escutando Olavo.
foi assim, um ano todo. Depois o outro ano, lendo os livros também que ele indicava. E até o momento que ele falou, ó, nós precisamos ocupar espaços, né? Porque se a gente não ocupar, vai continuar ocupado pela esquerda e tudo mais. Aí eu falei, vou ocupar esse espaço, né? Vamos começar aí nas redes, como todo mundo começa, né? É meme, né? Fazendo piada com os esquerdistas, que é muito fácil, né? É muito fácil você fazer isso. Porque os esquisitos são eles, né? Os esquisitos não somos nós, né? Então é muito fácil você fazer piada com esquerdista, entrar naquelas discussões que hoje em dia eu já não aconselho ninguém a entrar, porque não adianta, né? Que você humilha o esquerdista lá, aí ele começa a te xingar de fascista. E daí, como eu tinha um pouco mais de tempo, tinha criado vários grupos já na internet, né? E num deles eu falei assim, ó, quem estiver interessado em criar um movimento, me encontre em tal local e tal. E aí nasceu o Moral, né? Com 4 pessoas à mesa, né? Foi o Valdinei, o Glauco e a Isabel. E eu. Então, começou essas 4 pessoas e foi crescendo, né? Então a gente tem entusiastas e tem o pessoal mais núcleo duro mesmo, que é quem faz se dedica à leitura, aos estudos, né? E foi aí que eu comecei, né? Nisso daí a gente já emendou indo para protesto, né? Já emendamos aí fazendo manifestações próprias. A gente encabeçou várias manifestações aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo. A mais recente que a gente encabeçou foi a carreata a favor da abertura do comércio, né? Então, a gente foi uma carreata gigante, né? Minutos antes, né? Enfim, a gente organizou e chamou o pessoal, achamos que não ia ninguém, e quando viu, estava travando o quarteirão já. Foi uma coisa sensacional. Fora as outras iniciativas, né? Por exemplo, antes da eleição do Bolsonaro, a gente fez a maior carreata que Mogi já viu, né? Foram aí aproximadamente uns 6 quilômetros aí, enfileirado de carro. A gente partiu da Avenida Cívica. Para você ter uma ideia, a fila partiu lá da Avenida Cívica, foi até Brás Cubas, sendo que a ponta de trás da carreata ainda estava saindo do shopping, meu. Então, a gente praticamente esteve na cidade toda, né, com a carreata de uma vez só, né? A gente fez a volta em Brás Cubas, voltando. Era muita gente, cara. Foi sensacional. E foi assim que foi surgindo, né? E hoje em dia a gente, apesar de estar se dedicando aí à preparação para as eleições, a gente também está fazendo um trabalho de reestruturação do movimento, né? E pode esperar aí grandes novidades com relação a gente aqui do Moral, né? A gente vai estar com bastante novidade aí. Inclusive, esse ano, o que estragou um congresso conservador que iríamos fazer foi a pandemia, né? Agora a gente não pode aglomerar pessoas, mas a gente já estava aí programando, era para ter sido entre abril, maio, ou até mesmo junho. Já estava marcado aí com várias personalidades do conservadorismo, como Rafael Nogueira, por exemplo, com a Carol Detoni, né? Deputada de Santa Catarina. Santa Catarina? Santa Catarina. A Campaiolo também já tinha marcado presença, então a gente está agindo para fazer, né, movimentar. A gente ia fazer o congresso, né, para ver se a gente ensinava o mogiano que ele é conservador, né? E então a gente espera fazer muitos eventos aí assim que a peste chinesa, aliás, assim que resolverem, né, que a peste chinesa não é uma AIDS, não é um vírus que vai acabar com a humanidade, entendeu? Não é nada disso, não é um ebola, né? Assim que a Globo parar de dizer aí que é o fim do mundo
essa gripe, né? Perfeito, perfeito. Realmente eu estava ansioso por esse congresso conservador e a quarentena forçada aí deu uma travada legal, viu? Pois é, foi um desgosto total, porque as pessoas que seriam convidadas, por exemplo, tive assim, a honra de estar no CIPEC Brasil. Meu, aquilo ali, quem esteve presente lá, a próxima geração, ali brotou o conservadorismo, ali fincou as raízes do conservadorismo no Brasil, porque ali foi um preparo para quem foi gigante, pelas palestras e principalmente por você poder, poder entrar em contato com a militância que você só conhecia na internet. Foi lá conhecer o Vieira, né? Conheci, por exemplo, o Benê Barbosa, entendeu? Então, é legal você poder trocar ideia com o pessoal que faz parte da cena aí junto com você, né? Perfeito. Para enriquecer o debate aqui, teve uma pergunta do Pedro Bernardo, que ele havia mandado por mensagem, né? A pergunta dele é a seguinte, né? Os conservadores, às vezes eles se sentem muito sozinhos nos debates, em suas universidades, em seu meio de trabalho. E os conservadores deveriam se articular para formar um grupo de estudos e de debate, para que o conservador deixe de se sentir sozinho. Sim, é isso que, por exemplo, a gente quer fazer no Moral, né? Só que a gente percebe, né? Você viu pela minha idade, eu não tenho a mesma idade que você, né? Vocês têm a energia, né? O jovem tem a energia que o pessoal da minha idade já não tem, entendeu? Quando a gente faz a proposta de grupo de estudo, por exemplo, o pessoal da nossa idade está morrendo, né? Já trabalhou o dia inteiro. O mal da direita é que ela trabalha, entendeu? O mal da direita é que ela trabalha. E o cara chega acabado já na casa, entendeu? E o cara não quer saber de estudar, pegar em livro, Deus me livre, entendeu? Mas a gente percebe que o pessoal mais jovem, né, tem a energia e a gente vai, nós do Moral, por exemplo, vamos estar aí convidando a todos. Eu não sei se ele é da região, mas a gente pretende fazer aqui em Mogi, com dias certos, tal, discussão, né? Fazer as leituras e discussão, grupo de estudo mesmo. Cada um lê uma parte, fala o que entendeu, discute a ideia. Eu propus ir além, né? Pelo menos a cada 15 dias a gente ir para um auditório, né? E cada um se propõe a dar uma palestra. Daí a pessoa estuda, né, e faz uma apresentação de palestras aí. É um sonho que eu tenho e a gente vai tentar implantar, né? Então, ele está correto, a gente se sente muito sozinho mesmo porque o pessoal que está vindo aí dessa geração, né, está completamente tomado pela mentalidade esquerdista, né? Não são todos, a gente sabe, mas eles se sentem oprimidos, né, com a mentalidade esquerdista e falam assim, porra, eu sou o esquisito. Não, nunca pense isso. Os esquisitos são eles, né? Os esquisitos são eles. É eles que querem dizem que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher. Eles que dizem isso, eles são os esquisitos. A gente não. O cromossomo são só dois, XY ou XX, né? Então, não tem discussão. E eles que dizem ainda que não aceitam a cloroquina porque eles acreditam na ciência. Vem falar que não existe diferença entre homem e mulher, é bem esquisito essa ciência deles, né? Então, é isso. Não se sinta sozinho, existem mais como você. Às vezes é muito difícil você minar, né? Minar aí as pessoas na internet ou na sociedade que são conservadores e são atuantes, mas eles existem, né? Nós existimos e estamos aí. Quem precisar pode entrar em contato, a gente joga para o grupo. Tem também aí vários outros grupos, como o seu, né, Miyazato? Que também estão atuantes, né?
estão atuantes aí na cena, né? Então, pedir para o pessoal procurar que eles vão achar alguém. Ou entra em outros grupos como, né, então, tem o Moral, tem os conservadores universitários, que são vocês, tem os soberanistas, tem o pessoal do Avança Brasil, né? Tem o pessoal do movimento conservador. Então, a gente tem muitas opções aí, né? Às vezes, todos esses grupos vão te receber de braços abertos. Pode contatá-los, que eles estão aí para isso mesmo, para reunir a cena aí, reunir o pessoal e desenvolver um trabalho no sentido aí de ampliar aí os conservadores na sociedade. Perfeito. E a semelhança do que aconteceu com o Congresso Conservador de Mogi, também tinha um projeto aqui em Itaquaquecetuba, na universidade que eu estudo, de colocar um clube do livro. Seria inicialmente não algo escancaradamente conservador, mas colocando paulatinamente pautas e livros que trouxessem essa mentalidade. Mas aí a peste chinesa travou tudo, então impediu de iniciar esse clube do livro. Pois é, cara. Atrapalhou todo mundo. E isso que você falou é importante. Muitas vezes é legal começar uma iniciativa, mas não dizer que é conservador, entendeu? Começa lá a iniciativa de boa, né? E porque às vezes pode assustar o pessoal, porque a visão que o brasileiro tem do conservador, ele acha que o conservador é aquele cara que intervencionista, ultradireita, como pintam por aí, mas não é nada disso, né? Ou acha que o conservador quer conservar a sociedade como ela é, entendeu? Impedir o progresso, né? Olha, já tá no nome, o cara é conservador, quer deixar os ricos mais ricos, o pobre mais pobre, aquela conversa revolucionária, né? E, na verdade, o conservador, né, nas palavras do próprio Roger Scruton, né, são os grandes reformadores, na verdade. Porque ele conserva aquilo que dá certo e reforma aquilo que deu errado, né? Porque de cada experiência a gente sempre retira algo bom e aquilo que deu errado serviu já como experiência e você pega e reforma só aquele ponto. Você não precisa destruir tudo, como é o pensamento revolucionário, né? Não, tem que destruir tudo, acabar com tudo e começar do zero, né? Que é o pensamento revolucionário, né? É revolução. Não. A gente tem que manter a ordem, mantendo aquilo que deu certo e reformando o que não deu. Essa é a principal frase para resumir o pensamento conservador, na minha opinião, né? É exatamente isso. Perfeito. E é como você falou, a sociedade ela tem uma visão muito ruim do conservador, coisa que não é real. É como o Arthur Weintraub estava dando entrevista para o Eduardo Bolsonaro, ele disse, não precisa muito para ser conservador, você que trabalha direitinho, tem sua família, lê a Bíblia, chega em casa, não quer que o bandido toque no que é seu, você é um conservador. E cito novamente o Roger Scruton, né? Ele diz no livro Como Ser Conservador que até o comunista, quando fica mais velho, a principal frase que ele diz é: poxa, antigamente era melhor. Então, o cara chega no final da vida dele, primeiro, né? Vamos falar aqui agora o português claro, né? Primeiro que ele não quer que a filha dele se transforme numa puta. Desculpe o meu francês, mas é isso. Que é o que o pessoal quer que se diga aos altos pulmões, né? Por aí, né? Então, né, você pode ver que tem marcha da Abadia e tal. Você acha que mesmo um comunista velho vai querer que a filha dele esteja ali naquele meio? Então, ele acaba sendo um conservador, né? Ele vai querer que os filhos dele deixem de estudar, consumam maconha o dia inteiro e não produzam? Nunca, né? Tanto que você pode perceber que o PCO, que é um partido aí bem comunista, da velha guarda, né? São ainda os que defendem os pensamentos de Marx, né?
não o pensamento da Escola de Frankfurt, enfim, que veio depois, mas eles abominam totalmente o PSOL, né? Sim. Então, eles têm esse viés conservador, por exemplo, né? Então, o mesmo comunista velho acaba virando conservador, velho, não tem jeito. Perfeito. Vamos para a próxima pauta. Bom, qual seria assim a importância, né, a relevância da gente dedicar o nosso tempo e o esforço para a gente ver aquilo que a gente acredita sendo implementado como conservadorismo? Bom, eu acredito que vale muito a pena você estudar, que pelo menos, né, se você estuda por si só, a leitura já vai desenvolver você uma escrita melhor, uma leitura melhor. Logo você vai estar escrevendo artigos no Jornal da Liga, no Jornal da Liga Patriótica, entendeu? Então, vai servir para alguma coisa. E, principalmente, como é incipiente ainda esse cenário, vai abrir muitas áreas de atuação para o conservador, né? Assim que a sociedade se der conta que o conservadorismo é o único caminho para a gente ter uma vida melhor em sociedade, os conservadores vão ser aí ajustados no mercado, em atuação nos jornais, revistas, né, em programas de TV. Mesmo porque você pode ver que a Globo está falindo. Então, alguém que prega aí contra a família, né, com a destruição da família, vai ser expelido do mercado. A gente nem sabe hoje se a Globo vai conseguir a sua concessão, né? Porque ela, segundo o presidente Jair Bolsonaro, se ela não quitar as dívidas dela com a União, não será concedido para ela aí, ela continuar no mercado. Você vê que hoje o brasileiro está indo mais para a Record, por exemplo, que está na mão aí do Bispo Edir Macedo, mas que oferece aí uma programação mais conservadora, né? Por exemplo, as novelas são bíblicas, né? Não tem, sei lá, putaria, vamos falar o francês aqui correto, né? Que nem tem na Globo, entendeu? Então, você vê que o brasileiro já está mudando os seus conceitos, né? Está assistindo Siqueira Júnior. O pessoal está se informando com Siqueira Júnior. Pois é. Infelizmente, ele pegou a peste chinesa, né? Foi. Agora, mas o Siqueira é aquilo que eu falei para você, é autenticidade, é a vida como ela é, né? É a vida como ela é. O brasileiro quer se ver na tela, ele não quer ver o mundo de faz de conta mais da Globo. Você pega qualquer novela lá, quando mostra o mais pobre do pessoal lá, você já viu como que é a casa do mais pobre na novela da Globo, meu? Porra, nem classe média desse jeito aqui no Brasil, velho. Então, o cara já não se identifica mais com o que está aparecendo lá na TV, entendeu? E voltando à pergunta, é muito importante que todo mundo estude, porque, primeiro, ele forma uma barreira contra as investidas revolucionárias aí, que você vai tropeçar na vida. Ele vai se sentir menos acanhado em dar suas opiniões. Ele vai ganhar qualquer discussão, que não é difícil, de um esquerdista. Se, por exemplo, você for para um debate, você vai acabar com todo mundo. É bom também, a gente precisa ocupar espaço na política, e para isso, a gente precisa que as pessoas estejam informadas, né, sobre suas próprias pautas. Não só isso, porque durante a leitura, né, do material conservador, eles mostram o outro lado. Você vai estudar aquilo que pleiteia o inimigo. É muito importante você conhecer também, porque você já tem lá na ponta da língua que você vai rebater ele, caso ele venha com as falácias dele. Eu até aconselho falar em falácias, né? Não sei se todo mundo conhece, mas tem a série do Dr. Alessandro Loyola falando sobre as falácias. Lá ele explica sobre todas as falácias que os esquerdistas vão jogar contra você. É importante fazer aquilo lá, né?
O curso dele é show de bola. E ele começou um agora de conservadorismo, também é muito interessante. Eu ainda não assisti porque o primeiro vídeo acho que foi hoje ou ontem e tá na fila para ser assistido, né? Mas é muito importante sim que todo mundo se prepare, ou pelo menos, só assim, não sou um cara de estudos, não sou um cara de leitura. Leia o mínimo, leia o Imbecil Coletivo, que já te dá uma boa base do que está acontecendo na sociedade, como você pode começar a reagir a tudo isso que está acontecendo. A gente não pode ter uma nova leva de deputados que se elejam na aba do Bolsonaro e viajem para a China no dia seguinte, né? Não pode acontecer de novo. Sem dúvida. A gente precisa, como eu disse, a gente precisa primeiro se preparar e depois se lançar nos lugares que forem se abrindo. A política é uma delas, entendeu? A política é uma delas, e não só como político em si, como vereador, deputado, enfim, ou cargo do executivo, prefeito, governador, enfim. Mas também, o que mais assim a gente percebe é que, por exemplo, eu sou um conservador e me elegi, vou montar meu gabinete. Cara, não dá para achar ninguém que tenha habilidade. Esse é mais fácil de achar, a habilidade para tocar as atividades do gabinete. Mas tem um outro fator ideológico. Nem todo mundo que tem habilidade é conservador. Então tem uma falta. O próprio Bolsonaro cansa de dizer que falta gente com habilidade e alinhado com o pensamento dele, com a ideologia aí que está sendo implantada pelo governo. A gente percebe isso pelas constantes mudanças nos ministérios. Eram pessoas técnicas, porém não estavam no nosso time. Entendeu? Então, ter lugar, sim, para todo mundo que estuda, e quanto mais estudar, melhor. Se, por exemplo, alguém do Moral, que vai sair candidato agora, ganhar, a gente não tem ideia de quem colocar no gabinete. Para você ter uma ideia, é difícil escolher 5, velho. Então, a gente está precisando de pessoas, sim, que estudem sobre o conservadorismo, e mesmo que você não seja um escolhido, né, vamos assim dizer, vai servir para a sua vida toda, com certeza, né? Mesmo porque a leitura nunca é demais. Com certeza. Vamos aqui avançando. Aqui uma pauta importante que eu marquei aqui para não esquecer é que atualmente eu percebo que o poder político ele está concentrado ali na esfera federal e estadual. Isso é real? Isso que eu percebo? Você percebe também? Desculpa, o que você percebe? Que eu não entendi? Concentrado na esfera federal e estadual. O município está distante do poder. Ah, sim. Tanto que quando eu fiz parte dos Soberanistas, uma das nossas propostas era que o Soberanistas fosse núcleos nas cidades. Por que a gente tinha pensado em algo como isso? Né? Porque eu e o pessoal da diretoria na época pensamos que tudo que é feito em coletivo não consegue encaixar a riqueza cultural, por exemplo, que é o Brasil, né? E você vê como isso é nefasto, né? A perda da regionalidade e da cultura local. Você vê como isso é nefasto. Você é capaz de dizer hoje qual que é o prato típico do paulista? Pois é. Isso é cultura, né? Eu te falo, por exemplo, a virada paulista é um prato cultural, mas tem feijão tropeiro, entendeu? Então, isso é cultura também, entendeu? E a gente perde porque é feito uma... É o que almeja o globalismo, entendeu?
colocar tudo sobre um governo só, sobre as mesmas leis, sobre as mesmas noções culturais, sobre o mesmo padrão, um cidadão padrão, entendeu? Sendo que de cidade para cidade a gente já encontra aí grandes diferenças culturais. Por exemplo, se eu sair daqui agora e ir para onde a minha esposa lá tem parente do Artina, lá é um costume totalmente diferente. Primeiro que não se come nada industrializado, a gente come o boi que morreu ontem, entendeu? Você vai comer uma linguiça lá, nossa, o negócio é perfeito, não tem nada a ver com o que a gente come no supermercado, entendeu? Tem os costumes regionais, por exemplo, Mogi, você sabia que Mogi tem a maior festa do divino do Brasil? São questões culturais, entendeu? E a gente precisa resgatar, e você vê que todo governo sempre acaba com alguma festa, alguma manifestação cultural. Então, é muito importante que a gente volte a focar nos municípios, depois nos estados e, por fim, na União. E mesmo a gente precisa de uma federalização, como é nos Estados Unidos, entendeu? Onde a União não interfere nos aspectos culturais, econômicos dos estados, entendeu? E tentar trazer até, no sentido mais amplo, e trazer para as cidades esse foco, né? Foco na cidade, sem dúvida, entendeu? Você pega aqui Mogi, como tem... e isso os esquerdistas atacam todo ano, tá? Aqui tem várias festas culturais japonesas, porque aqui 30% são constituídos aí por japoneses, né? Descendentes de japoneses. Então eles atacam aí o Akimatsuri, atacam outras festas japonesas que tem pela cidade, e é completamente errado. A gente tem essa riqueza cultural. Você pega meu sobrenome aí, Guazelli, né? É italiano. Aí a gente tem bastante também aqui descendentes italianos, e a gente, por exemplo, já se perdeu as festas italianas de Mogi. Né? Eu, por exemplo, vou todo ano a São Bernardo, que a gente tem lá uma comunidade das famílias italianas, a gente tenta manter. Ah, Marcelo, isso não é cultura brasileira. Porque a gente é uma mistura de culturas. A gente percebe aqui, lá em Portugal, por exemplo, eu estava pedindo uma cuia, a mulher não sabia o que era. Cuia é uma palavra indígena, né? E já está no nosso vocabulário. Então perceba que a gente absorveu muitas coisas de outras culturas. Esse até é um costume nosso, a gente fala a gente. Isso é coisa italiana, entendeu? Isso é italiano total. Então a gente já criou uma cultura própria e acredito que toda a contribuição cultural e também dos aspectos administrativos, a gente tem que trazer sim para as cidades. É muito importante isso aí que você falou, sem dúvida, cara. A gente tem que fomentar cada vez mais a cultura local, não deixar morrer, entendeu? Eu, particularmente, estudo até idioma indígena, porque eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder. A gente perdeu aí, graças aí ao pombalismo, né, que infestiou aí quando o Dom João veio para cá, né? Ele veio com a ideia pombalista aí de acabar com as culturas locais, ainda que não fosse ainda uma cultura revolucionária, mas já acabou com boa parte aí, por exemplo, da nossa língua geral que a gente tinha, né? A gente falava tupi antigamente, né? Então, é importante sim. É importante sim a gente resgatar. Só avisando, tá faltando 15% para acabar minha bateria aqui. Só avisando. Deixa eu ver se eu consigo achar um carregador. Perfeito. Então, Marcelo, aqui o Pedro, né? Bernardo, ele comenta aqui que a militância conservadora está nascendo agora no Brasil e que ao longo prazo ele espera que surtam efeitos positivos. Sem dúvida, já está surtindo, viu, Pedro? Porque a gente não podia falar antes. A gente está falando já é uma coisa extraordinária, entendeu? Solte fogos, entendeu? A gente está fazendo vídeo, a gente está criando cultura já. Pô, quando você fala assim, pô, o cara é prudente e sofisticado.
Isso aí já é cultura nossa, entendeu? Isso aí já foi criado, é uma cultura conservadora já, meu, entendeu? Então, a gente já está influenciando culturalmente o cenário aí nacional e grandes influência ainda virão, tá? A gente vai influenciar muito mais ainda. A gente, por exemplo, a gente tem uma Netflix conservadora, né? Que é a Lumini, né? Lumini. É uma Netflix conservadora, meu. Você sabia que existe? Então a gente já está assim tomando conta aos pouquinhos e nosso passo é firme. Não é os santos de pau oco igual eles são, né? Os revolucionários são. Nossos passos são constantes e firmes. Por isso que a gente também aí tem que, na medida do possível, converter os intervencionistas para o nosso lado. Não é com os militares, né? Não é com os militares, com uma revolução, aí cinco. Não é com nada disso que a gente vai ganhar, não. Vamos jogar o jogo. Porque cada vez que a gente joga o jogo e vai ganhando, a gente prova que, primeiro, que a gente não é o nazismo como pintaram a gente, né? A gente ia virar a mesa e tudo mais. E também a gente prova, por exemplo, essas rasgadas constantes que o STF dá na nossa Constituição, que é uma bosta, digamos, de passagem de perdoe meu francês, né? Totalmente revolucionário e socialista. A gente prova que, além de seguir as regras, a gente prova que eles, todo dia, pelo menos 3 vezes ao dia, rasgam a Constituição. Porque quando chegar o dia que a gente vai pôr as provas na mesa, e isso é muito importante, a gente vai jogar os caras na prisão para nunca mais sair de lá. Porque quem estão transgredindo as regras são eles, não somos nós. E a gente prova isso a cada dia. Então, pode confiar que cada vez mais a gente vai ocupar os espaços, nós vamos desenvolver uma cultura, reviver o que é bom, né, do que tinha antes, né, porque graças também aí ao regime militar, morreu, o conservadorismo morreu completamente, né? Tanto que o primeiro jornal, né, e depois você pode conferir aí, estava na capa do jornal, não deixaremos a cultura direitista tomar conta do país, entendeu? E era um anúncio do general lá, que estava tomando conta no momento. Eu vejo se até o fim aqui eu acho para vocês e falo a frase correta, mas eles também lutaram contra a esquerda, mas eliminaram a direita, né? Isso foi o grande pecado dos militares. Mas aí já é outro papo aí que a gente dá um programa inteiro aí pra gente conversar, né? Mas procura aí, Pedro, a Lumini. A Lumini, que é o Netflix aí conservadora, tem vários filmes aí já muito bons, tá? Perfeito. Aí aqui até eu coloquei uma imagem da escultura de Davi, né? Do Benin. Isso. Para fazer a seguinte pergunta: a gente precisa ser grande para ingressar no ativismo conservador? Eu tenho 1,65 m. Eu sou baixinho, não precisa ser grande não, tá? Mas eu sei em que sentido você perguntou ser grande. Não, porque o ativismo é um crescimento, tá? Você sempre vai começar pequenininho, não existe quem tenha começado gigante, entendeu? Na verdade, é um desenvolver, né? Um desenvolvimento. Você pode ter só os conceitos teóricos, né? E cada vez mais você consome mais teoria, e depois tem a prática. Na prática, a teoria às vezes é outra, assim como a gente aprende na escola, né? Por exemplo, na faculdade. Você vai chegar no mercado de trabalho, você vai ver que não é nada daquilo, entendeu? Então, muita coisa você vê na teoria, principalmente dos livros de autores estrangeiros, que não é nada compatível com o que a gente vê no Brasil, na prática, entendeu? Então, a gente, na verdade, é um crescimento. Você vai ver aquilo que funciona ou não na base conservadora. Ou seja, você constrói,
Funcionou, retém. Não funcionou, reforma. A sua vida é a mesma coisa. E assim você vai crescer cada vez mais, né, no ativismo ou em qualquer empreitada aí que você vá se engajar, né? Essa é a minha dica. Você nunca vai ser um gigante. Você vai estar sempre crescendo, sempre vai ter alguém maior que você. E é como o Newton falou, né? Que Newton, quando apresenta a gravidade, nossa, você é um gigante. Ele falou, não, eu estou apoiado no ombro de gigantes. Porque antes dele vieram outras pessoas que colocaram outras teorias e, na verdade, ele estava escorado em ombro de gigantes. Por isso ele era grande, né? É isso aí. Perfeito. Agora aqui para chegando ao final, e tem algumas imagens aqui, ó. Política, jornalismo, filosofia, educação. Se essas são as únicas formas de atuar. Eu já falei. Tem a música, tem o filme, né? Tem a militância, tem... Vamos ver. Qualquer trabalho, você sabe por quê? Eu estou com o seguinte projeto. Hoje em dia, por exemplo, tem o pessoal que fala fica em casa, certo? Eu falo pro pessoal, empresário, não contrate o cara que fica em casa, porque ele está mantendo o seu comércio fechado. Então, quem que você vai colocar no lugar? Os conservadores. Então, você sendo conservador, hoje você vai entrar em qualquer local de trabalho, você vai ser respeitado. Primeiro, porque você vai trabalhar a sua lógica, né? Estudando conservadorismo, você vai trabalhar muito sua lógica. Então você vai estar com a cabeça afiada, você vai se destacar no mercado. O comunista não é burro só na teoria deles, não. Ele é burro em qualquer coisa da vida dele. Porque ele vê tudo sobre um prisma distorcido. Então, se você vê a verdade, né? Você lê a verdade, você simplesmente leva vantagem em qualquer área da sua vida. Então não é só isso não, que, né, essas áreas aí principais que a gente vê, isso aí é só o começo, entendeu? Isso aí é só o começo do que virá. A gente ainda vai ter uma TV conservadora, com certeza, tanto que na viagem do Eduardo Bolsonaro para o CIPEC, o último aí nos Estados Unidos, não sei se vocês perceberam, eles foram na televisão lá, que é protestante, é NBC, acho. Eles foram aprender como é que se faz as coisas, né, do ponto de vista conservador. Então, eles com certeza vão fundar uma rede conservadora. Espera aí, não sei se vai ser o Terça Livre, não sei se vai ser um canal aí que vai surgir na TV aberta, não sei. Mas vocês podem ter certeza, vão se abrir vários campos. E se eu tenho um negócio desse, nunca eu ia empregar um comunista. Pode ter certeza disso. Então, a gente vai precisar dos conservadores, sim, em toda a área aí de trabalho, de atuação e vários projetos que virão ainda. Sim, é como eu vivia conversando com o meu patrão, que eu falava sempre para ele, né? Eu não sou comunista, eu não tenho essa de mais-valia. Eu tô aqui para dar lucro para a empresa. É uma troca. O que os caras não entendem é que a mão de obra é uma mercadoria como outra qualquer, entendeu? Como é que você faz para a sua mercadoria, mercadoria, valer mais? Eu estudo mais, né? Crio habilidades que poucas pessoas têm no mercado, então meu passe vai valorizar. Você é uma mercadoria. Por que o ouro vale muito? Porque tem pouco, velho. Então seja um cara aí que desenvolve suas habilidades, estude tudo que você puder. Nada é tempo jogado fora, entendeu? Tudo vai te ensinar alguma coisa. Meu vô, né, falava que até um imbecil te ensina, entendeu? O imbecil te ensina a não ser um imbecil, entendeu? Então você aprende com tudo, entendeu? E tudo é um aprendizado, tudo você vai usar na vida. Então, vai abrir bastante, sim, lugares para conservadores aí no mundo. Só aguardar. Só aguardar e agir para isso acontecer, né? Perfeito. Então é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Então já vou me despedindo.
Agora, deixar você dar um recado aí para todo o pessoal de Mogi e também para os conservadores universitários aí de toda a região do Brasil. Conservadores universitários, primeiramente. Meu, você está no terreno mais hostil que existe. Principalmente se for federal ou estadual. Meu, não desanima, velho. Se enche aí da força, né? Se reveste com o escudo de Deus, né? E vai pra luta, velho. Porque você é o futuro do Brasil e a gente vai precisar de vocês com certeza. Como eu disse, as minhas iniciativas aqui, né? O jornal, o que é pequeno aqui ainda, mas um dia vai crescer, eu vou contratar só conservadores, entendeu? A gente vai precisar de você. E depois compartilha dessa para melhor lá, aguardando o juízo na glória de Deus, alguém vai ter que tocar essa porra aqui, né? Então a gente vai precisar de vocês, tenham força, tenham fé, todos os universitários conservadores aí. Agora, no geral, se você se interessa aí por se reunir com pessoas que querem aí desenvolver um trabalho no conservadorismo, um trabalho cultural, um trabalho de militância também, né? Na manifestação, você quer aprender, quer participar para ver como é que é, junte-se a nós também aí de moral. A gente está aí, é muito fácil de achar na internet. E a gente vai te receber de braços abertos. E como a gente está se reestruturando, vai ter chance para todo mundo crescer junto com a gente. A gente vai ter diversas iniciativas aí muito boas na parte cultural. E com esse braço político, a gente vai precisar de pessoal também que trabalhe com a gente nos gabinetes. Então, junte-se a nós aí. Porque tem espaço. E a gente... Se você se acha pequeno ainda, como foi a pergunta não lembro do nome dele, mas você vai crescer junto com a gente, vai aprender muita coisa. Se você quer se informar aí para um meio de comunicação conservador, tem aí o jornal Liga Patriótica, né, a qual eu sou editor-chefe. Lá você vai encontrar colunas, por exemplo, o Marco Frenetti, por exemplo. Os artigos deles são um curso de conservadorismo, tanto que a gente vai integrar os artigos dele com parte da formação política do Moral. Está sendo um show de bola. Então, passe a se informar com mídias conservadoras. Não precisa ser o Liga Patriótica, não. Temos aí o Renova Mídia, o Gazeta Brasil, o Jornal da Cidade Online, que está sendo atacado aí pelo Giants, né? Você viu aí... dizendo para os anunciantes não anunciarem mais em mídias conservadoras, entendeu? Então tem aí o Jornal da Cidade Online, entendeu? Conexão Política. Se informe por esses canais. E... Bem, uma hora passa rápido demais. Muito bom, cara. Bom, então eu queria terminar minha despedida. Então... É muito fácil de achar nas redes, Marcel Guazelli no YouTube, você acha lá, tem vários temas legais lá que você pode ver sobre conservadorismo. Tem eu falando sobre, por exemplo, Cesare Battisti, eu fiz um documentário muito bom, que conta a história, por exemplo, de Cesare Battisti, qual a relação dele com o PT, enfim. Por exemplo, também tem documentário sobre Mário Cosel Filho. Então... acesse lá no YouTube, que também é muito legal conferir lá o material que eu tenho. Inclusive, fiz uma live com o professor Oswaldo Bastos, que foi show de bola. Aquilo lá é o manual do que foi a revolução aqui no Brasil e quem encabeça ela. Vocês vão ficar pasmos que ele vai dizer que encabeça. Não é só o José Dirceu, não. Tem um cabeça-mor aí, tem o intelectual aí, entendeu? Assista lá, que é show de bola. Vai valer a pena, é um aprendizado também, que o professor... Vocês já viram isso? Sociólogo, mestre em sociologia de direita, é o professor Oswaldo Bastos, mano. Então, vocês vão ver a roda quadrada, meu. Professor de sociologia de direita. Então, vocês vão ver a verdade ali. É um show de bola. Inclusive, também acompanho o canal dele, que é muito bom. Então, eu peço para vocês aí
Me acompanhe nas redes, a gente está sempre com alguma novidade, tem vários projetos que a gente vai encabeçar aí, né? E será um prazer atender a todos. Pode me mandar mensagem que eu respondo a todos, né? E gostaria de agradecer aí, Miyazaki. Muito obrigado aí pelo espaço. Foi uma honra participar aí dos Universitários Conservadores, né? Foi uma honra muito grande mesmo. É sempre um prazer aí, sempre que tiver algum tema importante que você queira que a gente faça um comentário aí, então a gente pode chamar mais gente aí, pode me convidar que será um prazer retornar aqui para falar com o pessoal que te segue, viu? Perfeito, tamo junto. É isso aí, Marcel. Valeu. Obrigado, pessoal, pela audiência. Valeu, Marcel. Obrigado pela participação. Obrigado a todos aí. Tenham todos uma ótima noite. Ótima noite a todos. Falou. Falou.